Fala galera, mais uma aulinha, revisão Enem, aula 32. Hoje é a última aula de orgânica. Meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet. E a gente vai para uma última aula de orgânica muito legal. Vamos lá, vamos trabalhar. A gente vai falar do armazenamento de certas vitaminas no organismo que dependem muito da solubilidade. Aliás, a aula de hoje vai falar dessa de solubilidade. Ele vai falar de vitaminas hidrossolúveis que devem ser usadas na dieta diária e lipossolúveis acabam sendo armazenadas. E aí a gente, se tiver que tomar excesso de vitamina, não se deve tomar excesso, né? Mas que sejam das hidrossolúveis, por exemplo, vitamina C. Se você tomar mais vitamina C do que seu corpo precisa, você acaba eliminando isso pela urina sem problema. Enquanto se pegar aquelas vitaminas E, D, E e K, você vai ter dificuldade de eliminar. E aí você pode ter uma hipervitaminose, que também não é legal. A carência não é legal, mas a hipervitaminose também não é muito boa, não. No caso da vitamina D, por exemplo, ela pode dar problema nos rins, calcificação renal. Bom, então a gente não pode, né, nem ter excesso nem falta, porque vai dar doença. Só que aqui a gente está falando especificamente dentre as vitaminas que necessitam maior suplementação. É a 3, mas aí qual é a 3, né? Vamos identificar. Provavelmente uma das hidrossolúveis. Por quê? Porque você elimina pela urina constantemente. As lipossolúveis você acaba armazenando na célula lipídica e você acaba demorando mais para ter carência dela. E dessas todas aqui, ó, a gente observa, aqui você nem precisa saber qual é a D, E, K, C, enfim. Você precisa saber se ela é polar ou não. Então, se você olhar para essa cadeia aqui, ó, tudo hidrocarboneto e uma hidroxilazinha de nada aqui. Se você olhar aqui, mesma coisa, tudo hidrocarboneto e uma hidroxilazinha de nada aqui. Se você olhar aqui, ó, tem uma cetona aqui, o resto é tudo hidrocarboneto. Aqui tem um fenolzinho aqui, tem um grupo cetona, o resto é tudo hidrocarboneto. Já essa daqui é uma cadeia menor e tem 1, 2, 3, 4 hidroxilas mais 2 oxigênios. Então a gente tem essa molécula aqui muito mais polar, muito mais solúvel em água, essa daí é a vitamina C, e portanto eliminada muito mais rapidamente, precisando de suplementação constante. Aqui outra questão bem facilzinha, ele vai falar da própolis, um produto natural conhecido para manter as características anti-inflamatórias, cicatrizantes, e aí ele quer saber o ácido e o álcool que vieram a partir dessa molécula. Gente, hidrólise, eu falei disso na última aula. Se eu tenho um éster, vou formar o ácido, vou formar o álcool que gerou esse cara, tem que ser por hidrólise, tá? E essa hidrólise sempre vai quebrar essa molécula entre os dois O's. Quem ficou com a dupla volta a ser o ácido. Quem ficou só com o oxigênio volta a ser o álcool. Esse aqui vira o ácido benzoico, esse aqui vira o álcool com 2 carbonos, é o etanol. Bem facinha, né? Terrível lá em cima aqui, hein? Produção mundial de alimentos poderia reduzir a 40% da... Oi? Fui demais. 40% da aplicação de pragas agrícolas e tal. Ele vai falar do uso de agrotóxicos e aqui ele vai falar de uma coisa importante. Ele vai falar de bioacumulação, tá? E aí, bioacumulação, ele pede para identificar as funções orgânicas presentes simultaneamente. Galera, simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo, né? Quais são as funções que eu tenho aqui, ó? Esse grupo é o grupo cetona, que aparece aqui. Aqui um grupo éster, que aparece aqui. Aqui não tem mais nenhuma outra função e aqui eu tenho a função álcool, tá vendo? Mas álcool não aparece lá em cima. Então, cetona e éster é a função que aparece simultaneamente entre essas duas estruturas. Então, vamos lá. Um dos métodos de produção do biodiesel envolve a transesterificação do óleo de soja utilizando metanol em meio básico. Então, produção de biodiesel, combustível renovável e tudo mais. A reação é uma transesterificação. O que é uma transesterificação? Quebra de um éster grande, que é esse aqui, que é o nosso óleo, em ésteres menores. E eu vou usar meio básico como catalisador. E não pode ter presença de água, tá? Onde é que eu quebro essa molécula grandona? Aqui, aqui e aqui.
E aí gero essas 3 moléculas aqui, a do R1, do R2, do R3. Vou quebrar a minha molécula do álcool, pode ser metanol ou etanol, tá? Eu vou quebrar de forma que o metil fique de um lado e hidroxila do outro. E aí, basicamente, o que eu fiz foi colocar esses grupos metil onde eu quebrei. Então, o metil entrou aqui junto com esse oxigênio, o outro metil entrou aqui, o outro metil entrou aqui. E as 3 hidroxilas entraram nessa moléculazinha que ficou agarradinha aqui no meio. E aí gerou essa estrutura aqui, que é o glicerol ou glicerina. Por que eu não posso utilizar água, né? Qual é o problema de ter água nesse meio reacional, galera? Essa reação de transesterificação, ela compete com uma outra reação. E a outra reação, a diferença entre elas basicamente é que na transesterificação eu tenho álcool, meio básico, ausência de água. Essa outra reação é saponificação. Então já sei aqui, ó, que a ausência da água é para evitar que eu forme sabão. Na saponificação eu tenho o álcool, o óleo, não tenho álcool, tenho meio básico e tenho água. E aí a reação, né, de formação do sabão é basicamente essa daqui, ó. Quebrei o éster, aí o grupo ficou igualzinho, tá vendo? O R1, R2, R3 e o grupozinho que vai dar origem ao glicerol ou glicerina, que é esse carinha aqui. O NaOH quebra parecido com metanol, né? Só que era metil e OH, que é Na e OH. Os NAs entraram aqui, aqui e aqui e formou o sabão. E as hidroxilas entraram aqui, aqui e aqui e formou a glicerina, tá? Na transesterificação eu vou ter, né? Na transesterificação não. Aqui na transesterificação, aqui é transesterificação. Pensei que fosse esterificação, não, é transesterificação. Eu tenho um éster grande, que eu vou reagir com álcool, vou formar um novo álcool e um novo éster, sendo que esse novo éster, no caso do biodiesel, é um éster menor. Então, aqui, ó, basicamente o que a gente vai ter a quebra no mesmo lugar, ó. Vou quebrar a molécula aqui também, vou quebrar essa molécula aqui, só que no lugar dos sódios aqui, entraram grupos metila. Como aqui os R são iguais, eu botei 3 cadeias iguais, né? Não botei 3 cadeias diferentes. Elas podem ser iguais ou diferentes. E aqui formação da glicerina também, tá? Bom, questão 47. O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão, gás natural, enfim. Ele não deve ser... ficar perto da gente não deve se expor, ele é muito tóxico, né? E aí ele fala que em termos de reatividade, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, existe a formação de um intermediário que é um carbocátion. E no fim eu tenho uma adição, uma substituição eletrofílica. E aí ele vai mostrar um gráfico. Gente, essa questão aqui foi bem punk, tá? Essa questãozinha aqui foi bem difícil. Ele me dá esse gráfico aqui, sem essas coisas coloridas. Ele me dá só o que tá de preto. E aí, eu vou analisar o que aconteceu. Então, ó, eu tinha o benzeno, o bromo e o catalisador. Aqui eu tenho uma etapa lenta. Como é que eu sei que isso aqui é uma etapa lenta, Fê? Porque eu tenho uma energia de ativação alta pra caramba. E aí gero o carbocátion, que é o meu intermediário. A partir desse intermediário, eu tenho uma outra etapa que é mais rápida, que vai gerar um produto rosa aqui e vai gerar um produto roxinho aqui. Como é que eu vou saber quem é quem aqui? Ele disse que um produto é da adição e o outro é da substituição. Eu vou fazer as duas possibilidades. Eu vou fazer todas as possibilidades aqui para ver o que é o que aqui. Só lembra do seguinte, o produto 2 aqui, que é o produto rosa, a energia dele é mais alta, tá vendo? Ó, a energia dele é mais alta que a energia desse roxinho, é sinal de que esse 3 aqui, ele tem mais estabilidade que esse 2. Bom, basicamente, eu vou trabalhar com bromo, quebrando ele por conta do catalisador, tá? O catalisador aqui é FeBr3, ele não diz, mas tá? Ele vai quebrar em bromo mais e bromo menos. O cátion vai atacar a dupla ligação e no final ele vai gerar esse composto aqui. Imagina que esse cátion, tá? Que é esse meu Ezinho aqui, ele entrou e pegou a dupla para ele. A dupla não estava aqui? Ele pegou a dupla, ele pegou a pi para ele
e sobrou uma carga positiva aqui. Então, esse é o meu carbocátion. E aqui no lugar desse E vai ser o bromo, se fosse cloro, né? Também poderia. E depois, as duas opções que eu tenho é o bromo negativo que está sobrando aqui, ó. Ele pode entrar aqui como produto da adição, então ele pode entrar nessa carga positiva, gerando produto da adição. Então, imagina ele entrando aqui, ó, esse negativo entrando aqui e formando o produto da adição. Ou, melhor, ele pode, esse bromo negativo, roubar o hidrogênio que estava aqui, tá? Ele pode roubar esse hidrogênio, fazer um subproduto, que seria o HBr, e deixar o bromo aqui. Qual é a diferença de um produto para o outro? Esse produto aqui, o grupo todo faz ressonância, esse aqui não faz. Então, o produto da substituição, produto ressonante. Esse aqui quebra a ressonância aqui, porque ele perdeu a ligação π. Quem tem mais estabilidade? Quem faz ressonância ou quem não faz, né? Então, quem faz ressonância tem mais estabilidade. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz, vou repetir, ó. Bromo mais, bromo menos, o bromo quebrou assim por conta do catalisador. O catalisador faz uma heterólise aqui, quebra bromo mais e bromo menos. O bromo mais roubou a ligação π para ele, então gerou aqui um composto que tinha esse bromo, né, o eletrófilo e o hidrogênio, e uma carga positiva. Duas possibilidades, o outro bromo pode entrar aqui direto e fazer o produto da adição, ou o outro bromo pode roubar o hidrogênio, formar o HBr e a dupla se refazer e formar produto de substituição e ressonância. E aí, era só ver quais foram as possibilidades, né? Então, a letra A me dá o carbocátion, né? Bromo de um lado e a carga positiva do outro. Produto da adição, 2 bromos juntos sem a ressonância. E o produto da substituição com a ressonância. Não foi uma questão muito fácil não, tá? Vamos lá, o senso comum diz que polímeros orgânicos plásticos são isolantes elétricos. Só que esses polímeros condutores são materiais orgânicos que possuem característica de conduzir eletricidade. E aí esses polímeros, o que faz a diferença neles são ligações conjugadas com simples ao longo de toda a cadeia. Ou seja, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Novamente ele falando de ressonância, figurinha fácil. E aí dessas possibilidades aqui eu vou eliminar que não tem, tá? Ó, aqui tem uma dupla, aí fica um montão de vezes, não tem dupla. Aí só lá embaixo que tem de novo. Então a letra E tá fora. Aqui a dupla fica só, a ressonância fica só no anel aromático, então ela fica só aqui dentro, ó. Então tá fora também. Aqui é a mesma coisa, só fica aqui, porque aqui eu teria que ter dupla no anel, simples, a dupla teria que estar aqui para ele fazer ressonância. E aí tá pulando duas simples para fazer ressonância, então tá fora. Aqui é a mesma coisa, ó. Dupla, pula uma, pula duas, pula três, outra dupla. Tinha que estar dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Aqui no anel, tudo dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Ó, aqui no anel, dupla sim, dupla não, 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 e assim vai. Então, minha respostinha, letra A, tá? Só para vocês ficarem mais claros aqui, ó, eu coloquei as ligações todas desenhadinhas, e aí você pode ver que no anel, tá vendo, ó, dupla sim, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Ele vai até o final do composto, tá bom? Isso é só para você visualizar melhor. Bom, aqui a gente está falando de processo também de descontaminação do óleo de mamona. Ele mostra que o óleo de mamona tem vários ácidos graxos, tem uma massa orgânica que é a torta de mamona, e ele fala que esse óleo de mamona, ele contém essas substâncias, né, que tem característica saudável, mas que a torta de mamona, ela tem características de substâncias tóxicas. Então, o óleo não tem essas substâncias tóxicas, mas a torta, que é a parte sólida, né, que resta, ela tem contaminantes, ela tem substâncias tóxicas. Aí ele quer saber que características tem, né, essas substâncias tóxicas, que elas não ficam no óleo. Por que no óleo de mamona não tem essas substâncias tóxicas e na torta tem?
E aí ele te dá a estrutura do óleo de mamona. Gente, essa estrutura aqui é um triglicerídeo, é um triéster, tem até uma hidroxilazinha aqui em cada uma dessas pontas. Mas, cara, essa molécula é muito grande, a polaridade dela é muito baixa. É óleo, né, gente? Óleo e água não se misturam. Então, se as toxicidades, né, se as substâncias que contaminam essa mamona não ficam no óleo, é porque elas não interagem com óleo. Para elas não interagirem com óleo, e o óleo tem característica de baixa polaridade, ou até, alguns casos eu posso dizer que está mais para apolar do que para polar, é porque essas substâncias que contaminam são substâncias hidrofílicas, tá? Se elas fossem lipofílicas, elas se misturariam no óleo. Ele diz que o óleo não está contaminado. Ele diz que quem está contaminado é só a torta. O óleo está livre dessa contaminação dessas substâncias tóxicas e alergênicas, ok? Então, se o óleo não está misturado com essas substâncias tóxicas e a torta tá, e o óleo tem característica de baixa polaridade, é porque essas substâncias são polares, tá bom? Outra questãozinha fácil, questãozinha de identificação de grupo funcional, né? Então, ele mostra as funções aqui, ó. Vou mostrar todas, tá? Então, esse grupamento é o cetona, esses rosinhas são grupos fenóis, esse azulzinho, grupo éter, o verdinho, grupo enol. Então, éter e fenol, dentre esses aqui, são os que eu consigo encontrar aqui, tá bom? Várias aplicações, materiais quando queimados vão gerar dioxinas, tá? Essas dioxinas são tóxicas pra caramba, então ele tá mostrando, né, que essas dioxinas, elas são trabalhadas como se fossem agrotóxicos. Aliás, organoclorados costumam ser usados como substâncias tóxicas. É muito comum você ter substâncias tóxicas organoclorados. E aí ele fala, né, que essa substância aqui, né, essa estrutura aqui, ele mostra a estrutura da dioxina, e ele fala, né, que ela tem uma característica de bioacumulação. Galera, se falou de bioacumulação, é que ela é apolar. Uma das coisas que você pode ver é que ela é simétrica, ó. Se eu passar uma linha aqui no meio, ó, e se eu passar uma linha aqui no meio, não tá tão no meio assim, mas enfim, você vai fingir que tá bom? Você vê que a molécula é simétrica. Então, todos os vetores aqui, por conta da simetria, vão se anular. E aí, falou em bioacumulação, dá uma olhada para ver se a molécula não tem simetria. Moléculas orgânicas simétricas, de um modo geral, tendem a baixa polaridade ou a apolaridade. Então, essas substâncias são lipofílicas, porque substâncias apolares ou de baixas polaridades tendem a se dissolver em óleo, não em água, tá bom? Caráter ácido e básico não tem, porque não tem nenhum fenol, não tem nenhuma amina, né? Então não tem nem caráter ácido nem básico, não tem caráter redutor, ele não falou de mudança de NOx nem nada, e hidrofílico não, porque ele deixa claro que a molécula é simétrica. Moléculas orgânicas simétricas tendem a ser apolares, tá bom? E aí, pra gente acabar, o uso de protetor solar, também mais uma questão falando aí, né, de estruturas de baixa polaridade, características de molécula e principalmente ressonância. Ele vai falar aqui, terceira questão que ele fala de ressonância só nessa aula de hoje. Então ele mostra grupos, né, a estrutura que eu estou procurando, que é a do protetor solar, tem que ter anéis aromáticos, ele tem que estar conjugado com a carbonila, então assim, tem que ter um anel aromático, tem que ter uma carbonila e tem que estar conjugado, ou seja, a gente acabou de falar dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Eles são capazes de absorver ultravioleta. E aí ele explica, né, o que é conjugação, alternância de ligação simples e dupla. E aí tem uma outra parte da molécula que ele fala que tem que ser uma parte apolar para poder não dissolver em água. Afinal de contas, você quer passar protetor solar, quer tomar banho de mar e não quer que ele saia, né? E aí a gente vai analisar essas várias moléculas, galera. Essa daqui eu já tiro de cara porque ela não é aromática, né? Essa daqui não tem estrutura conjugada com a carbonila. Então, olha só, tem um anel aromático, ela tinha que estar dupla sim, dupla não, dupla sim. E aqui tem 3 ligações simples entre uma dupla e outra. Então, ela não está conjugada com a carbonila. Essa daqui nem tem carbonila.
Essa daqui não é aromática. E entre essas duas aqui, ó, lembra que eu tenho que ter a carbonila conjugada com anel aromático, então, ó, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. E aqui também, ó, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Então, essas duas obedecem. Só que eu preciso de uma parte apolar. Ele falou que tem que ter uma parte apolar para não sair na água. E essa partezinha da molécula aqui garante que ela tem essa característica mais apolar, tá bom? Bom, galera, era isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê logo, logo, em breve, na próxima aula. E aí eu já vou mudar de assunto, tá? Então, a próxima aula não vai ser mais orgânica, tá bom? Beijo. Se tiver dúvida, deixa nos comentários ou no chat do Teams, que eu prometo que eu tiro todas as dúvidas. Se puder, deixa um like pra gente, que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Beijos. Fui!